Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo da Sentinela, o estudo 39 com o tema Será que o seu nome está no livro da vida? Iremos fazer a base de leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Vamos agora preparar o nosso estudo de A Sentinela, para que assim possamos dar bons comentários em nossa reunião. Seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sino para que você possa estar recebendo novas notificações. Lembrando também que eu estou fazendo um outro canal com reflexões para a nossa vida. Esse é o tema do canal. Então, se você quiser, dá lá uma olhadinha, vê se acha interessante. Se você achar, se inscreva lá também. Imagino que você irá gostar. Então, vamos para o nosso estudo. Será que o seu nome está no livro da vida? Texto temático Malaquias 3,16. Diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová. Então, o que nós veremos no decorrer desse estudo? Neste estudo, vamos ver um ajuste em nosso entendimento sobre as palavras de Jesus, registrado em João 5, 28 e 29, onde ele falou sobre uma ressurreição de vida e uma ressurreição de julgamento. Vamos aprender mais sobre cada uma dessas ressurreições. Então, fiquem atentos que temos aí novas luzes. Então, vamos ver que luzes são essas. Então, leitura do parágrafo 1. Jeová está escrevendo um livro muito especial e ele começou a fazer isso milhares de anos atrás. Esse livro contém uma lista de nomes começando com Abel, o primeiro servo fiel de Jeová. Desde então, Jeová tem acrescentado outros nomes e hoje esse livro já tem milhões de nomes. Na Bíblia, ele é chamado de livro de recordação, livro da vida e rolo da vida. Neste estudo, vamos nos referir a ele como o livro da vida. Então, antes da pergunta, vamos ler o texto de Malaquias 3,16, que diz: Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação, para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Então a pergunta, de acordo com Malaquias 3,16, que livro Jeová está escrevendo e o que ele contém? Então a resposta, Jeová está escrevendo o livro da vida e ele contém o nome de pessoas fiéis que serviram a Jeová no passado e no presente. Leitura do 2. Esse livro traz o nome de todos aqueles que adoram a Jeová de coração e respeitam o nome dele. Ele tem a esperança de receber a vida eterna. Hoje, nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, se tivermos uma forte amizade com Jeová e fé no sacrifício de resgate de seu Filho Jesus Cristo. Quer nossa esperança seja viver no céu, quer na terra, todos nós queremos ter o nosso nome escrito nesse livro. Pergunta: o livro da vida contém os nomes de quem? E o que precisamos fazer para ter o nosso nome nele? Então a resposta: então tem o nome de todos aqueles que adoram a Jeová e respeitam o seu nome. E para ter o nosso nome escrito, precisamos ter uma forte amizade com Jeová e fé no sacrifício de resgate de Jesus. Leitura do 3 e do 4. Será então que todos aqueles que têm o nome no livro da vida automaticamente vão receber a vida eterna? Podemos encontrar a resposta no que Jeová disse para Moisés em Êxodo 32, 33. Apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Isso significa que
que os nomes que estão agora no livro da vida podem ser apagados. É como se inicialmente Jeová tivesse usado um lápis para escrever esses nomes. Precisamos fazer de tudo para que nosso nome continue no livro da vida até ser escrito à caneta, por assim dizer, e não possa mais ser apagado. Isso talvez nos deixe com algumas dúvidas. Por exemplo, o que mais a Bíblia fala sobre aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? E o que ela fala sobre aqueles que não têm o nome escrito lá? Quando aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão receber vida eterna? E como ficam aqueles que morreram sem ter oportunidade de conhecer a Jeová? Será que eles ainda podem ter o nome escrito no livro da vida? Vamos ver a resposta a essas perguntas neste estudo e no próximo. Então a pergunta, parte A, será que todos aqueles que têm um nome no livro da vida automaticamente vão receber a vida eterna? Então a resposta é não, porque Êxodo 32, 33 ali diz que Jeová vai apagar aqueles que cometerem pecado contra ele. E a parte B, o que vamos ver neste estudo e no próximo? Então a resposta está lá no parágrafo 4, são as perguntas. Ok? Então, o que mais a Bíblia fala sobre aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? O que ela fala sobre aqueles que não têm o nome escrito lá? Quando aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão receber vida eterna? E como ficam aqueles que morreram sem ter oportunidade de conhecer a Jeová? E será que eles ainda podem ter o nome escrito no livro da vida? Então, são muitas perguntas. Então, vamos estudar nesse estudo e no próximo essas perguntas. Então, subtítulo: que nomes estão no livro da vida? Leitura do 5 e do 6. Quem tem um nome escrito no livro da vida? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre 5 grupos de pessoas e ver quais delas têm um nome escrito no livro da vida. O primeiro grupo é formado por aqueles que foram escolhidos para reinar com Jesus no céu. Será que o nome dele já está no livro da vida? Sim. De acordo com o que o apóstolo Paulo falou para seus colaboradores em Filipos, o nome dos ungidos que foram convidados para reinar com Jesus já está no livro da vida. Mas eles precisam continuar fiéis para que o nome deles não seja apagado desse livro. Quando os ungidos recebem a selagem final ou a aprovação final, eles têm o nome escrito permanentemente no livro da vida. Isso acontece quer antes de morrerem, quer antes do início da grande tribulação. Então, antes de fazer a pergunta parte A, vamos ler Filipenses 4, 3, que diz assim: E peço a você também, como meu verdadeiro colaborador, que persista em ajudar essas mulheres que se esforçaram lado a lado comigo pelas boas novas, junto com Clemente e também com os outros colaboradores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Então a pergunta, parte A, como mostra Filipenses 4:3, quem já tem o nome escrito no livro da vida? Então a resposta são aqueles que foram escolhidos para reinar com Jesus no céu, que são os ungidos. E a parte B, quando eles vão ter o nome escrito de modo permanente nesse livro? Resposta: quando eles receberem a selagem final ou a aprovação final. Isso pode se dar antes de morrerem ou antes do início da grande tribulação. Leitura do 7. O segundo grupo é a grande multidão de outras ovelhas. Será que o nome delas já está escrito no livro da vida? Sim. E será que o nome delas ainda estará lá depois que elas sobreviverem ao Armagedon? Sim. Jesus disse que essas pessoas semelhantes a ovelhas receberiam a vida eterna, mas elas não vão receber a vida eterna logo depois do Armagedon. Isso porque o nome delas ainda vai estar escrito no livro da vida a lápis, por assim dizer. Durante o reinado de 1000 anos, Jesus as pastoreará
e as guiará à fonte de água da vida. Aqueles que obedecerem às orientações de Jesus e forem por fim considerados fiéis a Jeová vão ter seus nomes escritos de modo permanente no livro da vida. Então a pergunta: será que o nome dos da grande multidão vai ser escrito de modo permanente no livro da vida logo após o Armagedon? Então a resposta é não. Eles precisarão mostrar-se fiéis durante os 1000 anos para que possam receber permanentemente o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 7, 16 e 17 diz assim: não terão mais fome, nem terão mais sede, e nem o sol nem o calor abrasador os castigarão, porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará, e os guiará às fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Leitura do 8. Que pessoas... Olha, eu já ia fazer a pergunta. Vamos fazer a leitura. O terceiro grupo é formado pelos cabritos que vão ser destruídos no Armagedon. O nome deles não está no livro da vida. Jesus disse que eles partirão para o decepamento eterno. Sob inspiração, Paulo disse que esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna. Quem mais não tem um nome no livro da vida? Aqueles que durante toda a história da humanidade pecaram de propósito contra o Espírito Santo de Deus. Esses também recebem a destruição eterna, não a vida eterna. E, obviamente, eles não vão ser ressuscitados. Vamos ver agora os dois grupos de pessoas que vão ser ressuscitados para viver aqui na Terra. Então, a pergunta do 8: que pessoas não têm o nome escrito no livro da vida e o que vai acontecer com elas? Então, a resposta são os cabritos que vão ser destruídos no Armagedon e aqueles que durante toda a história da humanidade pecaram de propósito contra o Espírito Santo de Deus. Eles terão a destruição eterna. Subtítulo: quem vai ser ressuscitado? Leitura do 9. A Bíblia fala de dois grupos que serão ressuscitados e que têm a esperança de viver para sempre na terra: os justos e os injustos. Os justos são aqueles que serviam a Jeová antes de morrer. Já os injustos são aqueles que não serviam a Jeová. Na verdade, na maioria dos casos, esses injustos levavam uma vida que estava bem longe dos padrões de Jeová. Já que as pessoas desses dois grupos vão ser ressuscitadas, será que podemos dizer que o nome delas já está no livro da vida? Para respondermos a essa pergunta, vamos estudar um grupo por vez. Então vamos fazer a leitura de Atos 24:15 antes de fazermos a pergunta. O texto diz assim: e eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Então a pergunta: de acordo com Atos 24:15, que dois grupos vão ser ressuscitados para viver na terra? E que diferença existe entre esses dois grupos? Então a resposta são os injustos e os justos. E a diferença é que os justos são aqueles que serviam a Jeová antes de morrer e os injustos são aqueles que não serviam a Jeová. Leitura do 10. Os justos são o quarto grupo. Antes de morrerem, o nome deles já estava escrito no livro da vida. Será que quando eles morreram, o nome deles foi apagado desse livro? Não, porque eles ainda estão vivos na memória de Jeová. Ele é um Deus não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Isso quer dizer que, quando os justos forem ressuscitados, o nome deles ainda estará escrito no livro da vida, só que inicialmente a lápis. Sem dúvida, alguns desses ressuscitados vão receber o privilégio de servir como príncipes em toda a terra. Pergunta: por que os justos vão ser ressuscitados e que privilégio alguns deles terão? Então a resposta: eles serão ressuscitados porque, embora mortos, eles estão na memória de Jeová. E eles podem ter o privilégio de servir como príncipes em toda a terra. Leitura do 11.
Por fim, vamos ver o quinto grupo, os injustos. Talvez por não terem conhecido os padrões justos de Jeová, as pessoas desse grupo não viveram de acordo com eles. Por isso, o nome delas não foi escrito no livro da vida. Mas Jeová vai ressuscitar essas pessoas para que elas tenham oportunidade de ter seus nomes escritos no livro. Esses injustos vão precisar de muita ajuda. Antes de morrerem, alguns deles fizeram coisas terríveis e maldosas. Eles terão que aprender a viver de acordo com os padrões justos de Jeová. Para isso, o reino de Deus vai organizar o maior programa de ensino já realizado na Terra. Pergunta: o que os injustos vão precisar fazer para ter o nome escrito no livro da vida? Então a resposta: eles vão precisar se adequar aos padrões justos de Jeová. Para isso acontecer, vai ter um programa de ensino, o maior programa de ensino já realizado na Terra. Leitura do 12. Mas quem vai ensinar os injustos? A grande multidão e os justos que vão ser ressuscitados. Para os injustos terem seus nomes escritos no livro da vida, eles vão precisar desenvolver uma amizade com Jeová e se dedicar a Ele. Jesus Cristo e os ungidos vão acompanhar com muito interesse o progresso de todos esses injustos. Qualquer um que se recusa a viver de acordo com os padrões de Jeová perderá o direito de viver, mesmo que tenha 100 anos de idade. Jeová e Jesus podem ler corações e não vão deixar que ninguém faça coisas ruins no novo mundo. Pergunta parte A. Quem vai ensinar os injustos? Resposta: a grande multidão e os justos que vão ser ressuscitados. Pergunta parte B. O que vai acontecer com aqueles que se recusarem a aplicar o que aprenderem? Então a resposta: eles serão mortos. Porque qualquer um que se recuse a viver de acordo com os padrões de Jeová perderá o direito de viver. Então eles serão aniquilados. Subtítulo: Ressurreição de vida e de julgamento. 13 e 14. Jesus também falou sobre aqueles que serão ressuscitados para viver na terra. Por exemplo, ele disse: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. O que Jesus quis dizer? No passado, entendíamos que as palavras de Jesus se aplicavam ao que os ressuscitados fariam depois da ressurreição. Alguns ressuscitados fariam coisas boas e outros coisas ruins. Mas observe que Jesus usou o verbo no passado, não no futuro. Os que fizeram coisas boas e os que praticaram coisas ruins. Isso faz sentido, não é mesmo? Afinal, não vai ser permitido que ninguém faça coisas ruins no novo mundo. Portanto, os injustos fizeram essas coisas ruins antes de sua morte. Mas então, o que Jesus quis dizer quando falou sobre uma ressurreição de vida e uma ressurreição de julgamento? Então a pergunta parte A. No passado, qual era o nosso entendimento sobre as palavras de Jesus em João 5, 29? Então a resposta: no passado entendíamos que as palavras de Jesus se aplicavam ao que os ressuscitados fariam depois da ressurreição. Então alguns fariam coisas boas e outros fariam coisas ruins. Parte B. Que ponto importante precisamos observar nas palavras de Jesus? Então a resposta: precisamos observar que as palavras estavam no passado. Então foram coisas que eles fizeram no passado e não no presente. Leitura do 15. Os justos, aqueles que fizeram coisas boas antes de morrer, vão ter uma ressurreição de vida. O nome deles já estará escrito no livro da vida. Isso significa que a ressurreição dos que fizeram coisas boas, descrita em João 5, 29, é a mesma ressurreição dos justos mencionada em Atos 24, 15. É verdade que o Romanos 6, 7 diz que quando alguém morre, seus pecados são perdoados ou apagados. Mas é interessante que seu histórico de fidelidade não é esquecido. Sendo assim, o nome dele ainda está no livro da vida. É claro que os justos
depois de serem ressuscitados, precisarão continuar fiéis se quiserem que seu nome permaneça no livro da vida. Pergunta do 15. Quem vai ter uma ressurreição de vida e por quê? Então a resposta são os justos. E por quê? Porque eles foram fiéis durante a sua vida, praticaram coisas boas antes de morrer. Leitura do 16. Mas e aqueles que fizeram coisas ruins antes de morrer? Embora os pecados deles tenham sido apagados ao morrerem, eles não serviram fielmente a Jeová enquanto estavam vivos. O nome deles não está no livro da vida. Assim, a ressurreição dos que praticaram coisas ruins é a mesma ressurreição dos injustos, mencionada em Atos 24:15. Esses terão uma ressurreição de julgamento. Os injustos vão ser julgados no sentido de que vão ser avaliados por Jesus. Depois de algum tempo, Jesus saberá se eles merecem ter um nome escrito no livro da vida. Para isso acontecer, eles precisarão abandonar completamente o tipo de vida que tinham antes e dedicar sua vida a Jeová. Pergunta: o que significa a ressurreição de julgamento? Então a resposta será quando os injustos vão ser avaliados por Jesus. Então Jesus ele vai ver se eles merecem ter o nome escrito no livro da vida ou não. Leitura do 17 e 18. Depois da ressurreição, tanto os justos como os injustos vão precisar obedecer às leis dos novos rolos, que serão abertos durante os 1000 anos. O apóstolo João descreveu uma visão que ele teve. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Com base em que ações os ressuscitados vão ser julgados? Será que nas ações que eles fizeram antes de morrer? Não. Lembre-se que os pecados deles foram perdoados quando morreram. Por isso, as ações do ressuscitado não podem ser as coisas que fizeram antes de morrer. Os ressuscitados serão avaliados de acordo com a maneira em que irão reagir ao treinamento que receberão no novo mundo. Até mesmo homens fiéis do passado, como Noé, Samuel, Davi e Daniel, vão ter que aprender sobre Jesus Cristo e exercer fé no sacrifício dele. Se esses homens fiéis vão ter tanta coisa para aprender, imagine os injustos que serão ressuscitados. Pergunta parte A. O que todos os ressuscitados precisarão fazer? Então a resposta: eles precisarão obedecer ao que será dito nos novos rolos. Parte B. Com base em que ações os ressuscitados serão julgados? Então a resposta: com base naquilo que eles farão durante os 1000 anos. Leitura do 19. Mas o que vai acontecer com aqueles que rejeitarem a maravilhosa oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida de modo permanente? Apocalipse 20:15 diz: quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, eles vão ser destruídos para sempre. Por isso, é muito importante nos esforçar para que o nosso nome esteja no livro da vida e continue lá. Pergunta do 19. O que vai acontecer com os que rejeitarem a oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida? Então a resposta: serão destruídos para sempre. Leitura do 20. O reinado de 1000 anos vai ser um período emocionante. Muitas coisas boas vão acontecer, incluindo o maior programa de ensino já realizado na Terra. Também vai ser a época em que tanto os justos como os injustos serão avaliados. Mas como vai funcionar esse programa de ensino? No próximo estudo, vamos aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso trabalho. Pergunta: que trabalho emocionante vai ser feito durante o reinado de 1000 anos? Então a resposta: um programa de ensino mundial vai ser realizado. Então, meus irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que tenha sido útil para você e que você possa agora estar melhor preparado para a sua reunião. As perguntas finais já estão no outro vídeo,
com apenas perguntas e respostas, tá bom? Se quiserem obter aí a resposta, podem dar uma olhadinha lá no outro vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.